Que Deus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos e que essa semana seja uma semana de grandes respostas e vitórias. Você que está aí agora, não sai daí, daqui a pouco você vai estar participando de uma oração, onde eu tenho a certeza que Deus vai estar ajudando você. Agora, coloca na tela a produção Marcos 9:17. Olha só o desespero de um pai que estava ali com seu filho com um espírito imundo, um espírito maligno. E aí ele diz, e um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Aquele garoto, ele estava com uma entidade que levava ele a não conseguir falar. Agora, imagine isso para um pai, para uma mãe. E quantas são as pessoas que estão sofrendo na família porque existe um espírito do mal atuando, levando o seu filho para os vícios, virando a cabeça do marido, virando a cabeça da esposa. Há pessoas que foram feitas rituais, foram vítimas de rituais para destruição familiar. Porque existe uma área da sua vida que é muito importante para Deus, mas o mal também visa essa área, que é a família. A família, para o mal, é vista como algo que ele quer destruir. E assim estava esse pai. Mas quando o Senhor Jesus repreendeu aquele espírito, mandando sair daquele garoto, o garoto foi livre. Eu quero que você acompanhe agora o que aconteceu na sessão do descarrego. Olha só a importância da senhora mãe lutar pela sua família. Quem é a entidade que está aí? Eu sou das armas preciosas. Tu é forte? Sou, seu tio. O que você está fazendo aí? Eu quero tirar ele daqui. Tirar ele daqui da onde? Daqui, desse altar. Ah, por quê? Evangelho é meu. Mas alguém colocou ele no altar, hein? A família dele. Ah, família, Aquela olha. maldita. Quem? A mãe? A mamãe? O que você está fazendo aí na mente dele? Eu trabalho na mente dele. Como? Botando pensamento, mas esse desgraçado tá rejeitando. Quais pensamentos? De prostituição. Eu quero acabar com o casamento dele. Mas o que mais você quer? Eu quero levar uma Mas fala alto aí. Eu quero levar O que é que você mais quer? a alma. Nós vamos libertar essas pessoas. Amém? Sai! E não volte nunca mais. Como é que você está agora? Também. Como é que está a mente aí? Tá leve. Está leve mesmo? Está bem? Em paz? Olha a importância de você tomar a decisão de lutar pela sua família. Isso aí é entidade maligna mesmo, isso aí é um espírito imundo que quer destruir, que quer matar, que quer roubar. E quantas mães o mal está roubando o sonho? Você carregou o seu filho no ventre 9 meses pensando, vai ser aqui um profissional, vai ser um médico, vai ser um garoto que vai me dar muita alegria, uma filha que vai me dar alegria, mas o que você tem tido é muita tristeza. Por isso, nós vamos consagrar um azeite essa semana inteira, que nós vamos fazer a unção da proteção na família nessa sexta-feira. Eu não sei de onde você vai vir, mas eu quero que você já tome atitude agora, me envie o nome dos seus filhos, mostra aí a nossa central de atendimento nessa segunda-feira. Mande aí agora uma mensagem com o nome do seu filho, nome do marido, você percebe que foi feito algo para destruir a sua família, faça contato conosco agora. Daqui a pouco, uma oração feita pelo Bispo de Éter por você e por toda a sua família. Volte para mim. Então se prepare. Sexta-feira eu quero que você traga toda a sua família para receber a limpeza espiritual pela família. E nós estamos entregando a oração da família, feita pelo Bispo Gonçalves. Deus é Deus que vai mudar a história da sua família. Você crê nisso? Então, sexta-feira, 19 horas, nós temos um encontro marcado, ou em um desses muitos horários. Você não erra de chegar aqui na sessão do descarrego. E falar que não erra, eu quero que você acompanhe a história da Adriana. A Adriana era uma jovem que tinha tudo para ser uma jovem perdida, mas o Espírito Santo a achou e ela com muito fervor buscou e a vida dela mudou, como você vai acompanhar agora. Muita luz a todos, que Deus abençoe você e toda a sua família. Meu nome é Adriana e antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa muito vazia. Era uma pessoa que sempre gostava de pessoas perto de mim. Então, eu tinha muitas amizades mesmo. E aquelas amizades eram o meu tudo. Eu sempre tive muito conflito na minha família. Eu me desentendia muito com os meus familiares, com a minha mãe. Então, a minha casa era um lugar que eu não gostava de estar.
Eu gostava de estar ao lado dos meus amigos. Saía muito para festa, me divertia muito, chegava em casa de madrugada, às vezes passava semanas sem aparecer em casa. Porque quando eu estava com os meus amigos, eu demonstrava felicidade. Eu era aquela jovem que fazia a alegria deles, que fazia todo mundo sorrir. Mas quando chegava em casa, eu tinha pensamento de suicídio, eu dormia de dia e à noite eu não dormia porque eu escutava vozes. Tinha dias e noites que eu saía do meu quarto porque eu pensava que o problema era o meu quarto. E não era, porque quando eu saía do meu quarto e ia para a sala, eu escutava as mesmas vozes. Então, aquele vazio que eu sentia, aquela mágoa, eu descontava tudo na minha família. E muitas vezes havia brigas pesadas com a minha mãe, muitas vezes com os meus irmãos. Quando eu acabei me machucando, que eu jogava futebol, eu sempre falei que o meu tudo era meus amigos e o meu futebol. Onde eu tinha futebol, onde tinha meus amigos, ali eu queria estar. Quando eu acabei me machucando, eu vi como tivesse perdido o meu tudo. Então, eu entrei no fundo do poço, porque os meus amigos se afastaram de mim, os meus amigos já não mandavam mais mensagem, eles já não perguntavam como eu estava. Eu não saía mais do meu quarto, às vezes eu nem jantava, eu só chorava e as noites eram mais difíceis, porque eu continuava ouvindo vozes, não dormia à noite, eu tinha muita perturbação. Me chamaram para ir para um evento e eu fui. E ali eu me interessei, eu gostei, porque eu via a felicidade que eu não via nos meus amigos naqueles jovens. Então eu comecei a frequentar a igreja, minha mãe também começou a frequentar junto comigo, eu comecei a ouvir as palavras, a direção do Espírito Santo, que muitas das vezes eu perguntava como é que o pastor sabia tanto da minha vida se eu não falei nada. Mas era o próprio Senhor falando através do pastor. Então ali eu fui ficando firme, né? Me batizei numa vigília depois de uma palavra. Eu precisava lançar fora tudo aquilo que desagradava a Deus. Então eu pedia muita direção de Deus para falar o que eu precisava lançar fora. Faz uma porta aí. Mas é uma porta firme, viu, rapaz? Que eu vou com tudo aí, viu? Engancha aqui, prostituição, mulherada, vício. A gente chega na igreja assim, ó. É verdade. Todo pirento na alma mesmo. Mas aí a gente aprende, ó, você tem que entrar no reino de Deus. E você tem que dar a sua vida. A porta é estreita. Você vai ter que passar por ali. E não adianta, se você tentar, é igual a chave que está errada. Não tem aquela chave que fica emperrada? Sim ou não? Tem gente assim na igreja. Tem gente assim. E se ela morrer, o reino de Deus está lá. O reino de Deus está esperando ela soltar tudo. Mas tem gente que não solta. Tem gente que faz negócio com Deus, né? Eu vou parar de enganar minha esposa, eu vou parar com mentira nos meus negócios, vou parar. Não, eu vou parar de ser cafajeste, vou largar a mulher do amigo. Vou largar esse negócio de abusar das pessoas, de agiotagem. Eu larguei, Jesus, eu larguei muita coisa. Agora eu vou. Não, mas não é muita coisa, é tudo. Você tem que largar toda a prostituição. Tudo. Tudo. Você não vai ser de Deus se você não largar tudo. Você quer o reino de Deus, você quer entrar no reino de Deus. Não, eu quero o reino de Deus, eu quero o Espírito de Deus, eu quero a minha salvação, eu quero saber aqui dentro de mim que eu sou dele. Então tem que largar tudo. E tem que se entregar. Meu Deus, eu deixei tudo. Tudo. Então você recebe ele. Foi quando Deus, ele falou comigo o que eu precisava fazer e eu fiz. Eu busquei propósito de madrugada.
e fui buscando. Foi quando, num domingo, né, de manhã, é um dia muito inesquecível para mim, que eu não esqueça. Um pastor falou: quem não é batizado com o Espírito Santo, vem até o altar. E naquele momento eu não queria ir, porque eu ainda tinha um pouco de o que as pessoas vão pensar, já tenho um tempo na igreja, ainda não recebi o batismo, mas eu não ouvi aquelas vozes, eu fui. Foi quando eu tive a maior experiência da minha vida, foi uma coisa inexplicável. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E desde ali, graças a Deus, a minha vida mudou. Graças a Deus, a minha família hoje é uma família muito unida. Hoje eu me dou muito bem com os meus irmãos, me dou muito bem com a minha mãe. Hoje eu não preciso estar perto de pessoas, estar perto de amizade para me sentir preenchida, porque o Espírito Santo, ele preencheu aquele vazio que existia em mim. Hoje, graças a Deus, eu durmo bem. Eu sempre falo que eu sempre tive medo de perder muito. E hoje eu não tenho medo de perder nada. Eu tenho medo de perder a presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele é o nosso tudo. Ele é aquilo que preenche a gente. A reunião de quarta-feira é uma das reuniões que me ajudaram desde o começo, né? Que era um fortalecimento. Eu vejo a reunião de quarta-feira como o próprio Deus falando com a gente, o próprio Deus nos fortalecendo a nossa fé, nos ensinando a combater muitas vezes a dúvida, os pensamentos. Então a reunião de quarta-feira é uma reunião muito importante, que Deus ele fortalece, que Deus ele renova. Que Deus ilumine você nesse início de semana, que nessa segunda-feira o Espírito de Deus, ele vem encher a sua vida. Você assistiu aí e ouviu as palavras da Adriana, como o Espírito Santo preencheu o vazio dela, né? Ela não conseguia ficar sozinha. Eu lembro até que uma vez o Ronivon, né, tinha, numa entrevista, dito isso, que ele precisava sempre ter 8 pessoas ao redor dele. E a Adriana também, né? É como se os amigos dela fossem a estrutura dela, né? A estrutura, o que segura são as amizades. Não podia viver sem aquele futebol, sem aquela companhia. E onde é que está Deus aí? O problema de você colocar as pessoas como base da sua vida é que todo mundo vai embora. A mãe vai embora, às vezes o filho vai antes que a mãe, né? Para a tristeza da mãe, claro. Mas nada na nossa vida é firme, a não ser se você tiver a presença de Deus. E ela não erra quando ela diz assim: o Espírito Santo hoje é meu tudo. E as reuniões de quarta-feira, eu falei inclusive domingo sobre isso, né, ontem, que se você tirar a reunião de quarta-feira da igreja, essa reunião do meio da semana, é como tirar da criança o leite materno. É como se você tirar o leite materno. Então você vai ter consequências. Nós temos muitas pessoas que começaram a cair da fé quando começaram a abandonar a quarta-feira. Primeiro a quarta, depois o domingo e depois saem da igreja. Mas o que eu quero frisar para você é que se você recebeu o Espírito Santo, acabou o teu vazio. E eu tenho certeza que Jesus vai dar o Espírito Santo para você. Nós estamos nessa caminhada, hoje 29º dia dessa nossa busca ao Espírito Santo, levando o povo ao Espírito Santo, e eu quero muito que você tenha essa experiência. Inclusive, nós marcamos um propósito, né? Quem tiver fé para abrir um jejum nessa noite de quarta-feira, das 18 às 21 horas, a reunião acaba, a semana passada terminamos, era 20h35, né? 20h35 a reunião das 19 horas. Mas você pode fazer até chegar em casa o teu jejum e se preparar e falar com Deus. Não importa a tua religião, ainda que você esteja vivendo errado, mas você quer consertar, é o que a palavra de Deus diz. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, porque era costume, né, quando as pessoas estavam muito revoltadas com algum acontecimento, elas rasgavam as vestes, né? Mas Deus disse assim: eu quero o coração rasgado, quero que você rasgue o teu coração, tira o que está aí dentro, né?
pecado, as coisas ruins, as coisas erradas, como nós demos aí no meio do testemunho o exemplo da porta e da chave, né? E diz, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Quer dizer, se volta para Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, quer dizer, Ele te entende. É tardio em irar-se, Ele tem paciência, é grande em benignidade, só faz o bem e se arrepende do mal. E se arrepende do mal. O que é isso, bispo? Volte para mim. Porque quando você está afastado, o mal tem domínio na sua vida. Mas quando você se volta para Deus, esse mal é bloqueado. Você passa a pertencer ao Senhor, o mal não lhe toca. Então você está aí me assistindo, sofrendo, chorando, depressivo, vazio, precisando de uma terra firme para você firmar os teus pés. Eu quero que você volte para Deus. Me dê nomes aí, por favor, ô Marcos. Sim, senhor bispo, nós temos aqui a dona Vera que diz, meu genro está com depressão severa, estarei indo nessa sexta-feira às 19 horas. A Letícia também, ela diz, sofro com insônia, estarei indo nessa sexta-feira também às 19 horas. Excelente, Letícia. O Carlos também, ele diz, estou afastado, tenho sofrido com insônia, depressão e vício em drogas. Estarei indo nessa quarta-feira, às 19 horas. Nós temos também aqui a Alessandra, que diz que tenho sofrido com pensamentos negativos. Não aguento mais. Estarei indo nessa quarta-feira, às 19 horas. Faça isso, Alessandra, e Deus ele vai lhe honrar. E essa pessoa que nos acompanha também pode estar seguindo, ligando, para deixar o seu nome, o seu relato, para que possamos estar orando. É com o senhor, bispo. E você pode participar com o pastor Marcos ali, na Universal do Novo Aleixo, também na quarta, hoje mesmo. Inclusive hoje nós vamos estar ali no bairro da Paz com todos vocês, numa reunião especial, às 19 horas, tá? E nessa quarta, me dá imagens aí, essa grande noite de fortalecimento espiritual, que bom, né? Como o Marcos disse aí, muitas pessoas se preparando e vão fazer o jejum, maravilha. Deus, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Bem, nós continuamos aqui a nossa caminhada rumo ao Pentecoste e nós estamos focados que você receba o Espírito Santo e que a sua família seja mudada, como a história desta mãe relata para você agora. Eu me chamo Luciene e eu estava afastada da igreja há 5 anos. E aí eu tive o Mateus, e quando o Mateus nasceu, ele nasceu com problema de saúde, ele só vivia doente, uma semana em casa, a outra no médico. Eu ficava muito aflita com aquilo, né? Aí, quando foi um dia, eu estava assistindo programação, aí caiu no canal de programação da igreja. E eu lembrei que um dia eu tinha sido da igreja e que havia muitos testemunhos de cura. Então, vou voltar para a igreja, vou levar meu filho na igreja para ele ser curado. E aí, a gente começamos a vir aqui na catedral mesmo. Aí, o Mateus ficou curado, consegui, né? O Senhor Jesus Cristo deu a cura dele, a gente continuou na fé. E todas as vezes que eu chegava aqui na catedral, que eu via os pastores em cima do altar, eu sempre pedia para Deus assim, ó meu Senhor, um dia eu quero ver o meu filho aí fazendo a obra do Senhor como esses pastores. E o Senhor Jesus Cristo ouviu a minha oração, porque hoje eu vim participar, né, ter o privilégio de ver o meu filho fazer o voto dele no altar, de servir a obra de Deus. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida, o melhor presente como o Dia das Mães, foi o que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe até aqui, para mim ver lá no altar, subir lá com Ele e Ele mostrar que Ele existe, que Ele tem todo o poder e que Ele vai cuidar do meu filho daqui para frente, para todo sempre. Então dobra seus joelhinhos aí, meu filhinho. Isso, vamos abençoá-lo. Estenda as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Pai, abençoamos o Mateus. Eu lembro o primeiro dia que eu fui chamado para a tua obra. 1º de maio de 1988.
E quando o pastor falou assim, ó, você vai fazer a obra de Deus então. Meu Deus, o Senhor me abençoou naquele dia. Que o Mateus veja a bênção do Senhor, a aprovação do Senhor. E que ele nunca largue o cajado. A fé no Senhor Jesus Cristo, na palavra, na Santa Escritura, que nunca falha. E tudo que eu mais quero, que ele seja guiado pelo Espírito do Senhor até ele subir para morar no céu com o Senhor Jesus. Eu também, continuei firme, recebi o Espírito do meu Senhor, que eu era uma mulher muito chateada, muito raivosa, muito ignorante. Eu tinha uma ignorância enorme, tudo me irritava, tudo me estressava. E eu ficava chateada com qualquer coisa. Mas eu buscando, fui batizada com o Espírito do meu Senhor. Hoje eu tenho uma paz dentro do meu coração, eu tenho uma paz na minha mente, eu tenho uma paz na minha vida toda. Eu sempre fui da igreja, mas com o passar do tempo, né, eu via minha mãe lutando por mim, via ela orando por mim. Todas as vezes, quem me ensinou a fazer oração, quem me ensinou a ler a Bíblia foi ela, principalmente. Ela sempre me incentivava. Ela sempre incentivava, olha para Jesus, meu filho. Toda vez que acontecia algo de ruim, toda vez que acontecia alguma situação difícil, então ela sempre falava, meu filho, olha para Jesus, vai ler a Bíblia, vai orar, vai ajoelhar, dobrar os seus joelhos e falar com Deus. E hoje, graças a Deus por esses conselhos, graças a Deus por ela estar na minha vida, hoje eu estou grato por estar fazendo a obra de Deus, por estar aqui hoje sendo abençoado diante do altar, para entrar na obra de Deus, porque é isso que eu tenho. Só agradecer a Deus e a ela por ter me dado todos esses conselhos, por todos esses anos que ela tem estado comigo, eu tenho sido grato por ela estar ao meu lado. Você vê, né? Mais uma vez, duas coisas são provadas. O afastamento traz dores, afastamento de Deus traz dores e sofrimento. E voltar-se para Deus resulta em muitas bênçãos. Olha que coisa. Hoje ela tem o Espírito Santo, o filho tem o Espírito Santo, o sonho que ela teve de ver o filho na obra aconteceu. Olha como as coisas mudam quando você busca Deus. Coloca dentro de você, nessa caminhada rumo ao Pentecoste, você ter o Espírito Santo. E a gente está chamando todos, tá? Isso aqui não é uma coisa restrita a uma denominação. Qualquer um. Ninguém aqui pergunta de onde você vem. Mas fazemos de tudo para você ficar muito bem. Me dê mais nomes aí, Marcos. Sim, senhor bispo. A Maria ligou e disse, estou afastada e não tenho forças para voltar. Está desacreditada de tudo, mas ela estará nessa quarta-feira, às 19 horas. A Paloma também, de Lírio do Vale, diz, tenho priorizado as reuniões de quarta-feira, pois desejo receber o Espírito Santo em minha vida. Não aguento mais esse vazio, que estará também às 19 horas. Lília, lá de Novo Aleixo, ela diz que deseja uma nova vida e estará nessa quarta-feira priorizando o Espírito Santo às 19 horas também. A Kelly, que decidiu, ela diz, decidi viver em novidade de vida e estará conosco nessa quarta-feira buscando a presença de Deus às 19 horas. E essa pessoa que deseja a nossa ajuda pode estar conosco também nessa quarta-feira, no 11º estudo da defesa da fé. É com o senhor, bispo. Pode vir com fé, sim, nessa quarta-feira. Inclusive, quando termina a reunião, a gente não sai correndo, não, tá? A gente fica ali no altar, atendendo e ajudando todos que quiserem a nossa ajuda, tá bom? Vamos lá, e 18 e 20 aí, ó, impondo as mãos sobre as pessoas, sobre os casais, até às 19 horas, quando iniciamos a nossa reunião. É momento de oração. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador.
nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante de Ti, meu Deus, para poder clamar por esta pessoa aflita, assim como esse testemunho que essa pessoa assistiu, que também ela estava aflita, estava desesperada, estava, meu Deus, sem nenhuma saída. Mas quando ela recorreu a Ti, quando ela reconheceu que, meu Deus, havia a necessidade de buscar, o Senhor, meu Deus, recebeu ela, abraçou ela, arrancou as feridas física e da alma, arrancou, meu Deus, todos os males, deu paz, deu força e o Teu Espírito. Ó, meu Senhor, faça o mesmo com esta pessoa católica, evangélica, espírita, espiritualista, livre pensador, não importa quem ela seja, meu Deus. Muitas das vezes ela está abandonada por tudo e por todos, mas nós estamos aqui para mostrar para ela, meu Deus, que o Senhor está de braços abertos para elas, que nós estamos de braços abertos para recebê-la, para ajudá-la. Então, meu Senhor, quando finalizar esta oração, finalize também, meu Deus, tanta dor da física como a dor da alma. E quando ela beber desta água que nós consagramos a Ti, ela seja repleta da Tua luz. E eu acrescento nesta oração que esta criatura afastada, ela venha voltar. Nós temos visto, ó Deus, ó meu Deus, afastado de Ti ninguém fica de pé não. Ela fica de pé por um tempo, como a Adriana que fazia dos amigos o seu sustento. Daqui a pouco a casa cai. Mas ela já percebeu isso, ele já percebeu isso. E agora ele quer voltar para Ti. Aonde ele me assiste, seja num barco, viajando, seja num hospital, numa cadeia, quem sabe me ouvindo pelo rádio, numa catraia. Se esta criatura, meu Pai, ela rasgar o coração, pedir perdão e disser ao Senhor que quer salvação, que não aguenta mais a dor na alma e no corpo, a resposta vem agora. Em nome de Jesus, seja tocado por Deus aí agora. Agora, o meu Senhor Jesus Cristo salva você, perdoa, te ajuda. Meu Deus, que nessa nossa caminhada do Espírito Santo, essa pessoa receba o Espírito Santo. Que ela receba a Tua presença, meu Pai. Que a vida dela venha mudar, que ela venha se alegrar, que ele venha se alegrar. Não deixa ele se matar. Não deixa essa criatura fazer uma besteira. Não deixa. Jesus, o Senhor mesmo cobre ela com a Tua mão agora. Protege, livra, cura. E essa água está ungida pelo Espírito Santo para socorro desta gente. Graças a Deus. Amém. Bebamos dessa água. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, certamente Ele estendeu a mão para você. E agora, busque a Ele, tá bom? Vou te aguardar no bairro da Paz, né? Hoje, 19 horas. Você pode ir em qualquer igreja universal do Reino de Deus, capital, interior, tá bom? E 19 horas desta quarta-feira, do fortalecimento espiritual, escudo da fé, tá bom? 11º estudo. Forte abraço para todos. Da ressurreição até o dia de Pentecostes, 50 dias marcaram o início de um novo tempo. Dias que transformaram homens comuns em testemunhas vivas do poder de Deus e que culminaram na maior promessa: o Espírito Santo. 50 dias rumo ao Pentecostes. Saiba como participar. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar.